Então eu chamo a atenção dos meus irmãos para a primeira lição do texto. A primeira lição seria os sinais da segunda vinda. Nós vamos dividir os sinais por categorias para uma melhor compreensão pedagógica do assunto. Primeiro, vamos ver o sinal que mostra a graça de Deus. Olha aí o versículo 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Este é um sinal que denota, que descreve a graça de Deus. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos aqui. Veja você. Em primeiro lugar, preste atenção você, que o que deve ser pregado entre as nações é o evangelho. Não é uma outra doutrina, não é um outro ensino, não é nenhuma forma religiosa a parte do conteúdo do evangelho. O que é o evangelho? É a mensagem da salvação divina pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Em síntese, isso é o evangelho e é isso que tem que ser pregado em todo o mundo. Nota você, segundo, que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Isso significa que os gentios todos estavam incluídos no projeto eterno de Deus. O campo da igreja é o mundo. Terceiro, a pregação do evangelho constitui-se numa ordem de Cristo e num sinal da segunda vinda de Cristo. Você vai perceber que desta maneira a igreja pode não apenas aguardar a vinda de Jesus, mas pode apressar a vinda de Jesus. Eu acho isso maravilhoso, porque embora Deus saiba esse dia, e esse dia já está marcado por Deus, esse dia dá-nos a impressão que não é aquele dia estanque, engessado, inamovível, porque 2 de Pedro 3,12 diz que nós podemos aguardar e apressar o dia da vinda do Senhor. De que maneira? Contribuindo para que este sinal indispensável seja cumprido. O evangelho precisa ser anunciado a todas as nações. Se você perceber, nós podíamos traçar um breve relato do progresso do evangelho com este objetivo de alcançar todas as nações. E talvez seria necessário dizer o seguinte: o texto não está nos dando garantia de que o evangelho será pregado a todas as pessoas de todas as nações. Nós não estamos lendo aqui que Jesus está dizendo que todas as pessoas que vivem em todas as nações vão ter que ouvir. O que ele está dizendo é que todas as nações, todas as etnias terão o testemunho do evangelho, num tempo ou noutro. Notem vocês, por favor, o progresso desta questão missionária. Por exemplo, de Constantino a Carlos Magno, ou seja, do ano 313 ao ano 800. Se você perceber, o evangelho nesse período é levado para a Europa Ocidental. De Carlos Magno a Lutero, ou seja, do ano 800 a 1517. A Noruega, a Islândia e a Groenlândia, nesse período, é fortemente atingido pelo evangelho. É só estudar a história das missões. Se você perceber, de Lutero até o período das missões modernas, 1792, quando surge as missões modernas com William Carey, e você percebe que há então um esforço imenso das agências missionárias, da igreja europeia, da igreja americana, alcançar o mundo com o evangelho. É uma forte ênfase em missões mundiais. Você pode perceber, de 1792, de William Carey, até os dias de hoje. Você vai perceber que aí nós começamos a ter acesso aos meios de comunicação de massa. Nós temos acesso de uma maneira surpreendente a uma rápida e veloz tradução da Bíblia. Nós temos, como nunca na história, a palavra de Deus não só apenas sendo traduzida, mas sendo espalhada de uma maneira extraordinária pelo mundo. E desta forma, nós estamos hoje com grandes avanços no sentido do cumprimento deste sinal profético da segunda vinda do Senhor Jesus.